Salmo 137. Nós vamos ler os 6 primeiros versos, versos de 1 a 6. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros de lá, que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se apegue a minha mão direita. Apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, e não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Senhor, colocamos diante de ti tua palavra. Clamamos, ó Deus, que tua graça seja conosco, que se manifeste em nosso meio, ó Deus, a tua revelação, que o nosso espírito seja aberto, e a tua mão nos toque nessa noite, Senhor. Pedimos tua bênção em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas das quais nós nos esquecemos muito constantemente é de que nós somos peregrinos nessa terra. Você pode dizer para quem está do seu lado: somos peregrinos nessa terra. Ser peregrino quer dizer estamos de passagem, né? Nós somos visitantes, nós somos alguém que não pertence, nós somos pessoas que não têm a sua raiz plantada nessa terra. Nós somos peregrinos. A nossa pátria não é aqui. Amém? Diz para quem está do seu lado: a nossa pátria não é aqui. Jesus mesmo, ele deixou isso muito claro, na oração que ele fez, lá em João capítulo 17, a oração que ele fez pelos seus discípulos, que ele orou por nós. Ele diz lá no verso 14: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também do mundo não sou. O mundo os odiou, porque não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Ou seja, Jesus deixou muito claro o fato de que eu e você, quando entregamos a nossa vida a Ele, nós nos tornamos cidadãos de outra pátria. Amém? Somos cidadãos de outro reino. Nós fomos transportados. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele diz que nós fomos tirados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, num processo sobrenatural, totalmente espiritual, o Senhor nos tirou a cidadania desse mundo e nos deu uma nova cidadania, e nos disse: a partir de agora, você é uma nova criatura, e o teu reino não é aqui, a tua pátria não é aqui, o seu lugar de morada não é esse. Mas o fato é que nós nos esquecemos disso constantemente, deixamos de lado muitas vezes a verdade de que não pertencemos a esse mundo. E porque nos esquecemos, temos a tendência a nos apegar a ele. Isso porque quem não conhece a pátria verdadeira, quem ainda não descobriu a sua verdadeira cidadania, não sabe qual o valor que ela tem. Por isso é que nós temos a tendência a nos apegar a esse mundo. Por isso nós nos apegamos a coisas, a bens, nos apegamos a realizações, a ocupações,
vivemos de tal forma como se nós fôssemos viver sempre aqui. Aliás, se tem algo que muitas vezes domina os corações, é a sensação de que nunca vamos morrer. De que estamos vivendo nesse mundo para sempre, como se o fim nunca fosse chegar. E a falta de perspectiva de que somos peregrinos, de que um dia o tempo do fim vai chegar para nós, seja pela morte, seja pelo arrebatamento, para estarmos com o Senhor para sempre. A falta de perspectiva disso é que nos impede muitas vezes de olhar para a eternidade com equilíbrio. Nos impede muitas vezes de olhar para o fato de que nós temos uma vida que é eterna. Nós somos seres espirituais, amém? Nós somos espírito. Nós temos um corpo, uma casa humana, em que nós estamos temporariamente. Mas o apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele diz que isso que é mortal, corruptível, isso que se acaba, um dia será transformado em algo que é eterno, que é incorruptível, que não se acaba. E então sim, nós estaremos vivendo uma realidade eterna, diferente dessa aqui. Por causa disso, eu e você somos chamados a ter os nossos olhos colocados na eternidade. Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 3, ele diz: mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está nos céus. Então, quando nós pensamos nessa realidade, nós descobrimos que os bens que podemos ter nesse mundo, eles perdem o significado diante da beleza, da grandeza, da majestade, daquilo que nós temos em Cristo Jesus. É só quando nós começamos a entender essa realidade da transitoriedade da nossa vida, o fato de sermos peregrinos nesse mundo, transitórios nesse mundo, e de que a nossa pátria não é essa, é só quando nós compreendemos a profundidade disso, é que nós entendemos porque Paulo, também lá aos Filipenses, ele diz: tudo aquilo que eu considerava ser de grande valor, tudo aquilo que eu considerava importante, tudo aquilo que eu achava que tinha realmente importância nesse mundo, eu passei a considerar como esterco, como nada, como vil, como algo desprezível, descartável, pelo privilégio de ser achado em Cristo Jesus. Ou seja, descobrir quem é Jesus e o que é a vida em Cristo, nos faz também compreender o que significa ser peregrino nesse mundo. Compreender que pertencemos a uma pátria eterna, cujo rei é o Senhor ressurreto, nos faz entender que não há nada nesse mundo ao qual eu e você possamos nos apegar que vale a pena. A falta disso, dessa compreensão, é que faz muitos cristãos correrem a vida inteira atrás de bens, porque desejam ter, desejam ter, desejam ter, desejam ter. E de repente Jesus conta uma parábola, que um certo homem teve uma grande colheita, e ele olhou para os seus celeiros e ele descobriu que os seus celeiros eram pequenos demais para a grande colheita. Então ele disse consigo mesmo: vou construir novos celeiros maiores, que possam comportar tudo o que eu vou colher agora. E ele constrói novos celeiros grandes, suficientes, e então ele diz: alma, tens em depósito muitos bens para muitos dias. E Jesus diz assim: mal sabe ele o que ele vai ouvir. Louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Mas a falta de compreensão do que é a pátria celestial
é que nos faz ficar apegados nas coisas daqui. Então brigamos por bens, nos desgastamos por bens, vivemos a nossa vida em torno de bens, e deixamos o nosso relacionamento com o Senhor em segundo plano. Porque ao invés de olhar para o Senhor da nossa pátria, o Rei que governa sobre o reino ao qual pertencemos, nos apegamos apenas àquilo que nós podemos ter. Corremos atrás das nossas realizações, das nossas ocupações. Queremos ser através do ter. E nos esquecemos de quem somos de verdade. O Salmo 137 me chamou a atenção, porque me mostrou algo muito especial. Esse salmo, ele é muito rico. E eu não sei se ao ler, você conseguiu capturar a mensagem desses 6 versos iniciais, e de como eles trabalham essa questão, porque ele é escrito dentro do contexto do cativeiro. Se nós lembrarmos, e eu quero resumir um pouquinho a história, apenas para nos situarmos. Sabemos que Israel, depois de Salomão com os seus filhos, acabou sendo dividido em dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. E nessa divisão, Reino Norte e Reino Sul, eles continuaram se corrompendo, permitindo que o pecado ficasse no meio do povo, a idolatria entrasse, e eles começaram a aceitar outros cultos, a outros deuses. E Deus mandou alguns profetas que anunciaram a eles que o juízo de Deus viria sobre eles se não houvesse arrependimento. Mas homens como Isaías, como Ezequiel profetizaram, mas o povo não quis dar ouvidos. Então o reino do norte foi espalhado, e o reino do sul, que era composto por Judá e Benjamim, foi levado para a Babilônia. E lá eles ficaram cerca de 70 anos. Então o texto nos diz aqui, verso 1, se você fechou sua Bíblia, abra outra vez aí, Salmo 137. Ele diz no primeiro verso assim: às margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Então ele está falando desse contexto em que eles estavam no exílio. Quando Babilônia entrou, invadiu Jerusalém, Judá, destruiu tudo, e em 3 levas, em 3 momentos, destruiu a cidade, destruiu o templo, levou cativo o povo, os jovens. Então agora eles estão lá, nesse tempo de exílio, e o texto diz que eles se assentavam e choravam. Eles se assentavam e choravam. Mas por que eles choravam? Eles choravam de lembrança de Sião. O que é que fazia eles chorarem? A consciência de que eles não eram dali. A certeza de que eles não pertenciam àquela terra. A consciência de que ali não era o lugar deles. E porque ali não era o lugar deles, eles choravam, ansiando a pátria verdadeira. A consciência de qual era a sua pátria fazia com que eles se assentassem e chorassem, ansiando por Sião. O verso 5, por exemplo, ele diz assim: se eu me esquecer de ti, Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza, ou apegue-se a minha mão direita, resseque-se a minha mão direita, acabe com ela, ou seja, que eu não tenha mais utilidade, não possa mais trabalhar. Se eu me esquecer de Jerusalém, que eu me torne um inútil. A consciência de onde eles eram é que fazia com que eles chorassem. Isso era tão intenso na vida deles, que
que o verso de número 2, verso 1, eles estão dizendo que eles se assentavam e choravam, se lembrando de Sião. O verso 2, eles dizem: nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Pendurávamos, o que eram as harpas? Eram os instrumentos de adoração, de canto, de alegria, né? Eram os instrumentos musicais que eles usavam nos seus momentos de expressão de alegria. E podemos dizer assim, podia ser um cântico especificamente direcionado para Deus, a adoração, ou poderia ser simplesmente uma expressão de alegria. Estavam alegres, então cantavam e dançavam e tocavam harpa. Mas o texto diz aqui que eles se assentavam, choravam e pegavam as suas harpas e penduravam nas árvores. Por quê? Versos 3 e 4. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, e diziam: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Verso 4. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Eu quero que você pare para pensar um pouquinho comigo nessa situação. Eles estão, então, numa terra estranha. Eles sabem que ali não é a sua morada, ali não é o seu lugar, ali não é a sua pátria, ali não é o local onde eles deveriam estar. E o coração deles está pulsando pela verdadeira pátria. Nesse processo todo de angústia, de choro, de saudades, de sonhos, de ansiar por Sião novamente, eles não conseguem dar ouvidos àqueles do povo da pátria onde eles estavam, que chamavam eles para se alegrar. E talvez você esteja pensando assim: mas se alegrar não é de Deus? Não seria hora de eles aproveitarem e cantarem junto àqueles que eram da Babilônia? Eu quero que você veja de um outro prisma. Eu quero que você enxergue da seguinte forma: eles estavam numa terra estranha, e aquilo que era convidativo da terra estranha não gerava para eles prazer. Por isso não havia neles alegria a ser expressa na terra estranha. Não havia na terra estranha motivação nela para que eles se alegrassem. Estão entendendo? A compreensão de que aquela não era a pátria deles, a consciência de que aquele não era o lugar deles, fazia com que eles olhassem para aquele lugar e dissessem consigo mesmos: não há nisso, não há nesse lugar motivo de prazer. Não há motivação para que eu cante. Então é como se os moradores de Babilônia chegassem para eles e dissessem: olha, nós temos aqui uma programação, olha, nós temos aqui algumas atividades, venham conosco, vem se engajar, vem se envolver, vem se misturar, vem fazer parte do que nós fazemos. Olha, nós temos um estilo de vida aqui, vem fazer parte desse estilo, se envolva conosco, seja parte disso aqui. Mas eles dizem: mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Como é que eu vou pegar aquilo que é do Senhor e entregar para aquilo que não pertence ao Senhor? Como é que eu vou pegar aquilo que é do Senhor, que Ele me deu? Como é que eu posso pegar aquilo que é precioso e misturar com o vil? Como é que eu posso pegar aquilo que é precioso, que Deus nos deu, que são os cânticos do Senhor, e entregar a uma terra estranha? Como é que eu posso abrir mão daquilo que o Senhor me deu, para estar misturado com aquilo que não é do Senhor? O que move o coração
desse povo, dessas pessoas, é que eles sabem agora, eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, eles sabem agora como era precioso aquilo que Deus tinha dado para eles. O alto valor do que Deus lhes tinha dado. E no meio daquela terra estranha, eles dizem: nós não podemos fazer uso do que é precioso no meio do rio. Sabe, queridos, a gente poderia aqui pegar num sentido apenas emocional, emotivo. Mas eles estavam tristes, eles estavam chorando com saudade de Sião. Eles não queriam cantar porque estavam tristes. Mas eu quero dizer para você, que quando você compreender que a tua pátria não é aqui, que quando você compreender que o teu apego não pode ser esse mundo, quando você compreender que o valor da tua pátria celestial é em Cristo Jesus, da tua posição em Jesus, daquilo que você foi alcançado em Cristo Jesus, é tão maior o valor do que aquilo que você pode ter nesse mundo. Quando você compreender, você perceberá que não há nessa terra motivo para você estar alegre. Amém? Estou vendo alguns irmãos fazerem assim. Mas eu espero que você esteja compreendendo isso que eu estou falando. Porque eu não estou falando de adoração, eu estou falando de extrair da terra o motivo da alegria. Porque quando compreendemos onde estamos, que o mundo jaz no maligno, e que a única fonte de alegria que eu e você temos é o Senhor, então nós descobrimos, seja o que for que conquistemos nesse mundo, seja qual for a realização que alcancemos, jamais poderá gerar para nós a alegria que temos em Jesus. Há algo que eu e você só podemos encontrar nele. E isso só é alcançado quando nós descobrimos a quem de fato nós pertencemos. Quando nós descobrimos quem é o dono da nossa vida. Amém? Mas o texto continua aqui. Verso 6, ele diz: apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, e não preferir eu, Jerusalém, à minha maior alegria. Percebe o que está acontecendo aqui? Esse povo está olhando para Sião, está olhando para Jerusalém, e está dizendo: nada pode superar a minha alegria por Jerusalém. Quando muitas vezes eu e você encontramos muitas alegrias que superam estar com Jesus. É verdade ou não é? É verdade ou não é, irmão? Encontramos muitas coisas cujo valor aos nossos olhos superam em muito o valor de Jesus. Mas esse povo está dizendo: apegue-se-me a língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti, não preferir a Jerusalém, a minha maior alegria. Veja que isso é o resultado da compreensão da verdadeira cidadania. Ao compreender que eles não eram dali, e ao ansiarem pela verdadeira pátria, eles são capazes de dizer: o que me gera alegria é a minha verdadeira pátria. O que me gera alegria não é o que eu tenho nesse lugar. Se você olhar
em Jeremias, se não me engano, capítulo 19, há uma carta que o Senhor manda o profeta entregar àqueles que eram cativos na Babilônia. E ele diz para eles: olha, construam casas, tenham filhos, vivam uma vida normal dentro do cativeiro. Orem pela paz da cidade, porque na sua paz vocês terão paz. Então, quando o Senhor manda aquela carta para eles, está dizendo a eles que eles devem desenvolver uma vida normal. Eles não deveriam acabar como povo, eles deviam se desenvolver, eles deveriam estar ali atuando normalmente no meio do local que era o seu exílio. No entanto, o que acontece dentro deles é que eles compreendem que, embora eles tenham que viver de forma normal, terem casas, casarem, gerarem filhos, descendência, terem os seus afazeres, a pátria deles não era ali. Eu quero dizer para você, meu amado, que Deus te colocou nesse mundo, e aqui Ele te deu a liberdade e te mandou: construa casa, more bem, tenha o seu trabalho, tenha o seu sustento, tenha os seus filhos, viva a sua família, mas nunca se esqueça, a tua pátria não é aqui. A tua pátria não é aqui. Não se apegue a esse lugar, a tua pátria está em outro lugar. Não se apegue a esse mundo, porque não é aqui o teu lugar. Deus preparou algo muito melhor para você, e quando os teus olhos estiverem naquilo que Deus preparou para você, então você vai perceber que não vale a pena se apegar aqui. Amém? Então, verso 6 ele diz: se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria, lembrar-me de qual é o meu lugar, produz mais alegria e prazer do que qualquer outra coisa. Lucas capítulo 12, João, melhor dizendo, desculpa. João capítulo 12, os versos 42 e 43, Jesus, ele está falando com uma audiência bem variada. Ali tem líderes religiosos, ali tem os seus discípulos, ali tem o povo da cidade, da multidão. E Jesus, ele anuncia a sua mensagem, ele está falando a respeito de si mesmo, se revelando a eles. E os versos 42 e 43 dizem assim: apesar de tudo, ou seja, apesar de eles crerem, verso 42, não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Lembre-se que a sinagoga, ela era um local religioso, mas era também um local social. Então a sinagoga, ela era um local onde as pessoas iam e ali celebravam ao Senhor, ali tinha a leitura da Torá, ali eles ouviam a explanação dos rabinos, dos mestres, mas ali também era o lugar da comunhão social. Então o maior temor de um judeu era ser expulso da sinagoga, porque quando ele era expulso da sinagoga, ele perdia não apenas o privilégio de estar junto para cultuar, mas ele perdia principalmente o envolvimento social. Os relacionamentos sociais acabavam por causa disso. Então diz aqui o texto, que alguns desses que estavam ali, que eram dos principais, ou seja, eram líderes religiosos, apesar de crerem em Jesus, não o confessavam, porque tinham medo de ser expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. A grande questão é que isso é algo com o qual eu e você nos deparamos todos os dias. Oportunidades que eu e você temos
de sermos fiéis ao Senhor ou não, de realmente darmos prioridade para o Senhor ou não, de sermos obedientes à palavra do Senhor ou não, de cedermos à pressão do mundo ou não. Todos os dias eu e você temos oportunidades. A grande questão é, a quem nós queremos de fato agradar? A quem nos apegamos? A quem nós estamos apegados? Ao mundo ou a Jesus? Em quem nós colocamos o nosso coração vai determinar as escolhas que fazemos todo dia. Por isso você pode olhar para a sua vida de oração, você pode olhar para o quanto você tem buscado a palavra de Deus, você pode olhar o quanto você tem cedido para o pecado, você pode olhar o quanto você tem sido duro para com o Espírito Santo, endurecendo o seu coração, aquilo que Ele quer fazer na sua vida. E ao avaliar isso, você vai perceber em quem você está apegado. Nos assentávamos, chorávamos, lembrando-nos de Sião. Apegue-se a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Judá só compreendeu isso no exílio. Quando eles saíram do Egito, ao longo dos 40 anos de caminhada, Deus foi trabalhando com eles, para que fosse um povo que o adorasse e o buscasse de todo o coração. Logo depois da saída do Egito, chegam ao Sinai, e Deus lhes dá a sua lei, toda a orientação para que eles pudessem servir ao Senhor de todo o coração, que eles pudessem andar nos caminhos do Senhor todos os dias, e fossem uma nação que honrasse o Senhor sobre a terra. Então Deus vai trabalhando com eles ao longo daqueles 40 anos. Mas quando entram em Canaã, e principalmente quando não obedecem ao Senhor, tirando de lá todos os povos que já estavam lá, permitem que a adoração de outros deuses permaneça naquela terra. E com o passar do tempo eles começam a se misturar e a permitir que a adoração, principalmente a adoração de Baal, se fortalecesse no meio deles e o próprio povo adorasse Baal. Então Deus começa a enviar os seus profetas, Deus envia os seus inimigos, Deus usa os juízes. Se olharmos logo depois que eles entram em Canaã, nós vamos lembrar que houve um tempo em que não havia rei, eram juízes. Mas era muito comum que os inimigos de Israel viessem, invadissem e destruíssem tudo. Por quê? Porque eles haviam se afastado do Senhor e estavam adorando outros deuses. Então o Senhor permitia que algum povo vizinho viesse e esse povo fosse usado como disciplina de Deus sobre eles, para que eles se arrependessem. Então constantemente o povo era disciplinado, se arrependia, Deus levantava um juiz, tirava aquele castigo e o povo se voltava para Deus. Mas aí passava um tempo e o povo se afastava outra vez, e mais uma vez Deus permitia que viesse juízo sobre eles, e depois de um tempo eles se arrependiam, Deus levantava um juiz que os libertava e eles se voltavam para o Senhor. Passava um tempo, se afastavam outra vez, e isso foi acontecendo ao longo do tempo, até que, mesmo depois de estabelecido o reinado de Saul, depois de Davi, depois de Salomão, o povo continuou se misturando com outros deuses. E Deus manda os seus profetas avisando que o juízo viria. E então Deus usa inimigos, no caso Babilônia, para levar Judá. E eles são levados cativos. E é no cativeiro
que eles aprendem. É no cativeiro que eles aprendem. Porque depois que eles voltam do cativeiro, nunca mais eles aceitam outros altares, senão apenas a Yahvé. Há um tempinho atrás nós recebemos aqui, e nesse púlpito pregou, um homem de Deus chamado Mário Freitas. Está lembrado? E uma das coisas que ele falou é: muitas vezes Deus não quer que a gente entre na terra prometida, porque no deserto nós o amamos, aprendemos a servi-lo, a dar a ele prioridade, mas quando tudo está bem, nos afastamos dele. Judá só aprendeu no exílio. Salmo 137, em que eles estão cantando, eles estão chorando, estão expressando saudades e confiança em voltar para a sua pátria, como em muitos outros lugares se expressam. Isso só acontece por causa do exílio. Eu creio que eu e você não precisamos do exílio. Não ouvi nenhum amém. Eu disse, eu creio que eu e você não precisamos do exílio. Mas se precisar, Deus nos leva para o deserto. Porque Deus te ama tanto, que se precisar, Ele vai te levar para o deserto, só para ter você, só para Ele. Só para que eu e você compreendamos que a nossa pátria não é aqui. Só para eu e você compreendermos que o reino dele, ao qual eu e você pertencemos, não é desse mundo. Jesus deixou claro isso. O meu reino não é desse mundo. Jesus orou por mim e por você, João 17. O mundo os odeia, porque vocês não são do mundo, como eu também não sou. Querido, eu e você não temos nossa pátria nesse lugar. Então não há porquê eu e você estarmos apegados a esse lugar e começarmos a considerar que essas coisas são tão importantes e tão preciosas, que sejamos capazes de abrir mão daquilo que realmente tem grande valor, que é o Senhor e seu reino. Então brigamos entre nós, nos dividimos, criamos contendas, enchemos o coração de amarguras, de pesos, quebramos relacionamentos, porque queremos nos apegar às coisas aqui, apegar ao reconhecimento, queremos ser reconhecidos, e se não somos reconhecidos, brigamos. Se não temos o que gostamos, brigamos. Se não fazem do jeito que gostamos, brigamos. Nos levantamos contra, porque acabamos nos apegando às coisas que são periféricas, aquilo que é aparência, aquilo que é apenas supérfluo, descartável. E Paulo disse, essas coisas eu considero esterco, porque para mim o precioso é ser achado em Cristo Jesus. O precioso é estar nele. O precioso é viver nele, por ele e para ele, junto com os meus irmãos que querem também viver com ele, por ele e para ele. Não há bem mais precioso do que andar com o Senhor. Não há bem mais precioso do que conhecer o Senhor, de ser achado nele. Por isso eu e você somos chamados a avaliar de fato onde é a tua pátria.
Em que você está apegado a tal ponto de abrir mão de coisas preciosas de Deus, do reino de Deus? Onde está o reino ao qual você pertence? Em que tem se apegado o teu coração? Por isso eu vejo o Salmo 137, que aquilo que eles estão registrando aqui de saudades de Sião, da incapacidade de cantar em terra estranha, como alguém que anseia chegar lá. Eu vejo como que uma alegoria para nós, um chamado para mim e para você, de compreendermos, eu e você, meu querido, não pertencemos a esse mundo. Não gaste toda a sua energia, todo o seu tempo correndo atrás de bens, atrás de coisas que você acha que farão a tua felicidade. Eu quero te dizer que não é nisso que você será feliz. Você pode ser o melhor profissional na sua área e nem por isso a tua realização profissional ser a fonte da tua alegria. A tua fonte de alegria está em Jesus, em mais ninguém, em mais nada. E quando você desprender o teu coração dessas coisas e compreender quem é a fonte, então você vai ter certeza, vai aprender nisso a deixar de lado coisas supérfluas. Coisas sem valor, pelas quais lutamos, brigamos, nos apegamos, mas que nunca vão refletir o reino ao qual pertencemos. Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. E eu quero dizer para você hoje, o teu reino não é desse mundo. Coloca o teu coração em Jesus. Coloca o teu coração no verdadeiro reino. E aí você vai encontrar a fonte da tua realização. Amém.